Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estar agora falando, tá, sobre um tema muito interessante que é o HTLV, tá? O HTLV ele é um vírus, tá? É um vírus novo? Não, é um vírus muito antigo, tá? Mas muitas pessoas acham que HTLV ele é logicamente um vírus novo. Esse vírus ele é de que família? Ele surgiu quando, tá? Na verdade ele é da família do HIV, tá? Esse vírus que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Deixa eu só pegar a caneta aqui. Então o HTLV ele é da família logicamente do HIV. Na verdade, tá? Ele foi descoberto em 1980, tá? Bem antes do HIV. E ele ataca o que? As células, logicamente, as nossas células de defesas, tá? Da nossa imunidade. Então, na verdade, o nome do vírus tá aqui, tá vendo? Ó, ele é vírus, ele é conhecido como, tá vendo? Vírus LIFO, tá? Eu vou separar aqui pra gente, depois eu vou mostrar por que LIFO, tá? Trópico células humanas. Então isso quer dizer o que? Linfo vem da onde? Linfócito, macrófagos, tá? Todas as nossas defesas da nossa célula. Então eles atacam muito isso, né? Então esse vírus aqui, ele é um vírus que causa bastante danos, tá? Na população, quem tem, tá? Na verdade, a gente sabe que tem muitas pessoas que já estão com esse vírus, tá? Esse vírus, ele é conhecido, tá? Bastante no Japão. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Se eu consigo fazer aqui direitinho, tá? Então ele é conhecido aqui bastante no Japão. Deixa eu ver isso, tá? No Japão, fora isso, na África, opa, tá? Na África, tá? A África, na verdade, ela é o depósito, né? Tanto do HTLV, tanto, logicamente, do HIV, tá? Então, a África é bem difícil a gente falar um pouco, né? Porque infelizmente é o depósito, infelizmente. Muitas pessoas carentes, muita falta de saneamento básico, muita falta de conhecimento na África. Então, infelizmente, as pessoas lá morrem por conta dessas patologias, tá? Então, aqui ó, a África, fora isso o Caribe também, tá? Não vou escrever porque senão vai demorar muito e o vídeo vai ficar extenso. Mas ele é conhecido bastante no Japão, na África, tá? E no Caribe, tá? Então a gente vai falar agora, logicamente, o HTLV, tá? Ele é logicamente da família, ele é um retrovírus. O que seria um retrovírus? O HIV também é um retrovírus? Sim, é um vírus que não consegue viver sozinho. Ele precisa logicamente de uma célula. Então ele é um oportunista, tá? Ele é um ser oportunista. É igual, logicamente, que vive muito junto com as árvores, que é a orquídea. A orquídea ela é oportunista, porque ela precisa de uma árvore para sobreviver, tá? É igual o HTLV, é igual logicamente o vírus da AIDS, logicamente no HIV, tá? Então eles atacam o que? As minhas células imunes, tá? Por isso que ele ataca logicamente as minhas células, tá? T, dos meus linfócitos, tá vendo aqui, ó? Linfo, tá vendo o nome aqui, ó? Que é bem interessante. Então ele ataca. E ele, logicamente, foi desenvolvido, logicamente conhecido, em 1980, como eu já tinha falado, tá? O portador pode ter um tipo raro de leucemia, tá? Por conta disso. Aqui, ó, como eu falei, ó, Japão, Caribe, tá? Que ele é conhecido. E na África, tá? Os africanos. Tá? No Brasil, logicamente, representa um grande problema de saúde pública, tá? Temos poucas pessoas, logicamente, contaminadas
com esse vírus, mas ultimamente ele está crescendo muito, tá? Existe logicamente dois tipos, o HTLV1 e logicamente o HTLV2, tá? Esses dois vírus aí que eles também têm, é igual o HIV, né? Que é bem interessante, né? Qual é, logicamente, o pior dos dois, o 1 ou o 2? Logicamente é o 1. O 1 ele é mais potente que o 2. O 2 ele não é muito estudado, porque eles têm causas leves, então a pessoa pode conviver com ele, mas o 1 não, tá? Porque ele vai atacar logicamente as nossas células, tá? Então o segundo tipo ainda não foi logicamente esclarecido ou detectado, tá? Então o tipo 1 ele é mais conhecido, tá? Se estima logicamente aqui no Brasil, tá, que mais de 800 mil, tá vendo aqui, ó, indivíduos carregam esses vírus principais, tá? Logicamente que se contrai pela relação sexual, tá? O HIV, tá, aqui no Brasil ele é mais conhecido, tá? O HLTV1, que ele é o mais complicado, tá? Ele foi logicamente introduzido no banco logicamente de sangue a partir de 1993, porque ninguém conhecia, tá? Apesar dele ser conhecido, não é? A partir de 1980 que ele foi descoberto, tá, esse vírus, mas aqui para nós ele entrou em 1993 e alguns países também em 1993, mas ele é bem antigo já esse vírus, tá? Hoje estima que 10, 20 milhões de pessoas de todo o mundo, tá? Eles estão infectadas com HTLV1, tá? Então, estimas aí que muitas pessoas tenham esse vírus, tá? E logicamente você pode conviver como logicamente o HIV, tá? Então é bem interessante, tá, a gente conhecer, tá? O que causa, tá? Esse vírus, tá? Ele causa algumas patologias, tá? E pode deixar meu paciente acamado. Então é um vírus que vai causar outras lesões e logicamente prejudicar a vida de quem está com esse vírus e pode ser letal, tá? Então eu tenho alterações na visão, tá? Na medula, eu tenho alteração na visão, tá? Eu tenho logicamente alteração óssea, tá? Medula também, tá? Lesões cutâneas, tá? Quadro de leucemia, tá? Perturbações urinárias, dificuldade de urinar, fraqueza, tá? Dores logicamente nas pernas, principalmente na lombar, então prejudica muito, tá? O que seria para prevenir, não é? Todas essas ISTs? A gente já falou, né? A transmissão, logicamente, do HTLV pode ocorrer, logicamente, também infectada para o recém-nascido. Isso é quase todas as IST também, tá? Se a pessoa tiver infectada e, logicamente, transar sem camisinha, pode pegar. Então, a importância da prevenção sempre é isso daqui, ó. A camisinha. A camisinha é o primeiro, tá? Tanto evita uma IST, tá? Como uma gravidez, tá? Porque se você só tomar medicamento para evitar ou bloquear o ato, tá, da fecundação, isso não quer dizer que você não pode pegar uma IST, tá? Ou mesmo HTLV, tá? A transmissão, logicamente, é o ato sexual, a prevenção, logicamente, camisinha, tá? O diagnóstico é feito, logicamente, através de teste, tá? Principalmente de sorologia, tá? Que o médico ele pede, tá? Tá? Exame de sangue, tá? Específico, tá? Para saber. Um dos testes que ele também pede, que se chama ELISA. O que é isso? É se está quebrando, logicamente, as suas hemácias, que pode acontecer, tá? Nesse teste.
tá? Então, pode acontecer muito isso, tá? O tratamento né, da infecção pelo vírus HTLV ainda não está estabelecido, tá? E ainda também não tem cura, tá? Como o HIV não tem. A gente sabe que já teve casos de leucemia, tá? Por conta das células de defesas. O tratamento indicado, logicamente, é uma quimioterapia, porque ele ataca como se fosse um câncer. Lembra que eu falei da medula aqui, ó? Transplante da minha medula óssea, tá vendo? Que a gente tinha falado. Então, o tratamento conforme mesmo, logicamente, os sinais e sintomas que você vai apresentando, tá? Aqui eu tenho a prevenção, logicamente sempre, lembrando que dia 1º de dezembro é o dia mundial do HIV, tá? Então, junto com o HIV tem o HTLV também, tá? Não compartilhar, logicamente, seringa, tá? Relação sexuais, seringas, tá? Isso daqui é muito importante, tá? Muito importante, tá? Então, reconhecimento do uso do preservativo masculino tanto feminino. Por quê? Porque os postos dão, a UBS dá, tá? Então é muito... Opa! Que ficou feio, mas tudo bem. Então, o posto ele dá, então isso é importante, tá? Então, isso daqui é muito importante. E, logicamente, eu dou o crédito à turma C43, tá vendo? Tá? Porque foi eles que fizeram esse trabalho, tá? Não é meu, então a gente tem que dar crédito, tá? Que eles que deram, eles que fizeram, na verdade, tá? Então eu tenho que dar crédito para eles, tá? Que é bem interessante, tá bom?